Para Karl Marx, o que vale não é o idealismo, mas o materialismo. Quer dizer, a matéria é anterior à ideia, e não o contrário, como queria Hegel. Portanto, Marx propõe que a matéria gere a ideia. E, portanto, nossa consciência é gerada pelas relações materiais que travamos com o mundo, e não o inverso. E isso tem implicações bastante contundentes. O que Marx está pretendendo explicar é que os seres humanos, quando se colocam na sua existência material, quando se lançam na direção da necessidade de sobrevivência, de construção daquilo ou dos bens que vão levá-los à sobrevivência material, à produção, melhor dizendo, é neste momento e nesse estágio que começa a geração de uma consciência. Então a consciência e, portanto, o conhecimento estariam interligados e estariam ambos ligados ou indexados, né? Portanto, de certa forma, advindos das relações materiais de produção. Então a matéria gera a ideia na exata medida em que as relações materiais dos seres humanos, portanto, deles com a natureza e a formação de bens ou produção de bens que lhes garantem sobrevivência, neste momento aí que aparecem as consciências. A rigor, como Marx também é dialético, como ele também pensa a dialética das coisas, o movimento, o embate dos contrários, ele vai inverter Hegel, até alguns autores colocam assim, Marx é Hegel de ponta cabeça. Ele vai inverter o Hegel e vai dizer que a matéria e a ideia se contradizem, entram em embates e contradição, gerando a consciência, mas que primeiramente quem age é a matéria. É a matéria que gera a ideia e em contraste ou contradição com ela gera o conhecimento ou a consciência. Então, segundo Marx, citação do próprio autor, não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. E tomemos aqui a ideia de vida no autor como as relações materiais que nós travamos com o ambiente, que travamos com o mundo ao nosso redor. Segundo Marx, os filósofos se limitaram a interpretar o mundo e o que importa é transformá-lo. Então, também mais uma consequência bastante contundente que merece que nós falemos um pouco dela com respeito à teoria marxiana ou marxista. O que Marx está dizendo é que filósofos antes dele, talvez não possamos colocar Hegel nessa redoma, porque Hegel realmente falava do movimento, da história em movimento, das coisas em movimento, embora fosse idealista e não materialista, Hegel falava em movimento. Mas Marx, então, endereçaria essa fala crítica aos outros filósofos que cuidaram de pensar o mundo como algo parado e estático. Cuidaram de pensar sobre o mundo e não de tentar transformá-lo. Marx diz que é preciso tomar consciência do mundo em movimento e, a partir desta consciência, levar a uma revolução que transformasse a realidade em que se estava vivendo. Ele é um filósofo do capitalismo, está falando sobre os meios de produção capitalistas, sobre a desigualdade, a exploração, a exclusão social, que faz com que a classe operária, que oprimida por não ser proprietária dos meios de produção e não manter uma relação livre com o mundo material ao seu redor, conforme o próprio autor coloca, em relação à classe burguesa, que são os empresários e donos dos meios de produção, a classe operária, portanto, ou proletariado, como diz Marx, tem que tomar essa consciência de classe para a revolução e para a mudança do seu modo de vida. Por isso, veja a importância de se pensar uma teoria do conhecimento em Karl Marx, embora o autor não tenha se dedicado em obras inteiras a isso, nós poderíamos perseguir a ideia de conhecimento aqui como fruto da consciência de uma classe